Existe um tipo de conteúdo que atrai exatamente o tipo de cliente ou de paciente que você quer. Aquele que não briga por preço, que não manda mensagem perguntando se tem desconto, que já chega na conversa interessado e disposto a comprar de você. Quase ninguém produz esse tipo de conteúdo porque ninguém nem te ensinou que ele existe. O mercado te ensinou a criar só mais conteúdo educativo. Te ensinou a dar dicas, a ensinar, informar. O que não está errado, esse tipo de conteúdo super tem o seu valor. Só que ele sozinho não vai cumprir o papel de atrair clientes. Hoje eu vou te mostrar que tipo de conteúdo é esse e como criar. Bora? Antes de te falar o que funciona, eu preciso te mostrar o que não está funcionando. Vamos lá. A maioria dos especialistas produz aquilo que eu chamo de conteúdo de superfície. Bem superficial mesmo, rasinho. É aquele conteúdo que responde aquelas perguntas que o seu cliente, que o seu paciente consegue fazer em voz alta. Exemplo, no nicho de conteúdo, posicionamento. Como ter mais clientes? Como crescer mais no Instagram? Como precificar o meu serviço? E esse tipo de conteúdo existe em abundância. Você, inclusive, deve ser bombardeado todos os dias com esse tipo de conteúdo na internet. O problema é que não é que esse conteúdo seja ruim, só que ele é genérico, ele conversa com todo mundo. E o todo mundo, você não agrada, não desagrada e também não atrai cliente. A pessoa não vai comprar de você. Você se torna só mais uma na multidão. Porque quem pesquisa algo genérico como ter mais clientes, pode ser qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa que é uma completa iniciante. Pode ser alguém que quer crescer, mas não tem capital para investir agora. Pode ser uma pessoa que tá só curiosa, turistando ali, conhecendo coisas novas. Ou pode ser a sua cliente ideal, que tá pronta para investir no seu serviço. Só que não tem como você saber. Porque como você foi muito superficial, muito abrangente, genérica, o seu conteúdo não qualificou, não segmentou, não trouxe uma pessoa muito específica. O conteúdo que atrai o cliente, o paciente certo, é o conteúdo que ao invés de responder aquilo que a pessoa fala em voz alta, responde aquilo que ela guarda silenciosamente só na mente. É aquele que desperta aquela sensação, gente, parece que ela tá lendo a minha mente, ela sabe exatamente o que eu penso, ela sabe exatamente o que eu sinto. E isso é completamente diferente. E por que é tão diferente? Porque, na verdade, existem dois tipos de dor. Existe o nível de dor que a pessoa consegue nomear e existe a dor que a pessoa sente, mas ou não sabe colocar em palavras ou às vezes tem vergonha de dizer em voz alta. Então, a dor que ela nomeia é aquela dor que, por exemplo, vai aparecer nas pesquisas que você vai rodar com a audiência. Ah, quero mais clientes, quero crescer no Instagram, quero emagrecer, quero faturar mais. Mas a dor que ela sente de verdade, aquela que aparece quando ela tá olhando o extrato do banco no final do mês, quando ela tá se olhando no espelho, quando ela acaba de comer um docinho depois do almoço e sente culpa, essa dor tem outro nome. E muitas vezes ela tá escondida, as pessoas não falam que sentem essas dores. Ah, por que eu trabalho tanto e ganho pouco? Por que a fulaninha não é tão competente, tá ganhando muito mais que eu? E percebe que esse tipo de dor é muito mais forte. Dói muito mais, dói muito lá dentro. E dói tanto que a pessoa está disposta a pagar, inclusive, caro para resolver esse tipo de problema. Quando o seu conteúdo é capaz de nomear esse tipo de dor com precisão, minha amiga, a sua cliente, a sua paciente vai parar, vai ler, reler e vai pensar como ela sabe exatamente aquilo que está na minha mente. E aí acontece algo que normalmente não é ensinado nesses hackzinhos de conteúdo de Instagram. A pessoa começa a confiar em você. Às vezes, inclusive, logo depois de te conhecer. Porque você não só ensinou alguma coisa aleatória, mas você enxergou essa pessoa de verdade. E o segundo tipo de conteúdo que quase ninguém produz é o que eu chamo de conteúdo de uma transformação específica. A maioria das especialistas, elas falam apenas do seu serviço. Ah, eu faço mentorias, tenho cursos online, faço sessões online de atendimento. Só que elas focam muito somente no seu serviço, no entregável do seu produto, no processo, sabe? Por exemplo, o meu curso online tem X aulas, tal módulo, abordo tais temas. Mas às vezes as pessoas focam tanto nos entregáveis, no passo a passo, no processo, que elas se esquecem de mudar a lente e falar da transformação. Tipo aquela analogia do furo da furadeira, que a pessoa, na verdade, ela não compra a furadeira, ela quer o furo na parede. Ou para quem não fura a parede e usa fita 3M, ela quer o quadro na parede, sabe? Então, ao invés de falar só sobre o seu serviço, foque bastante em depoimentos, histórias de alunas, de pacientes, trajetórias, obviamente sempre respeitando todos os códigos de ética da sua área, de um jeito sutil, sem se tornar um personagem, mas principalmente mostrando como que você é a pessoa que consegue guiar a sua cliente, a sua paciente para atingir aquele resultado que ela tanto almeja. E esse resultado precisa de ser algo tão concreto que ao te assistir ou consumir o seu conteúdo, a pessoa consegue realmente sentir, viver aquilo ali pela primeira vez na mente e já se imaginar vivendo aquilo na prática.
concretizando, realizando aquele sonho. Então, ao invés de quando você for criar o seu conteúdo, você se perguntar, que tipo de dica eu vou dar hoje, que tipo de conteúdo eu posso entregar, sempre se pergunte, o que a minha cliente está sentindo que ela ainda não conseguiu colocar em palavras? Tem um exercício que eu gosto muito de fazer, que é o seguinte: eu tenho uma ficha, que é a minha ficha de cliente dos sonhos, que eu mapeei após estudar em anos ali todas as minhas mentoradas, o perfil de cliente que eu atendo, e eu tenho um estudo bem aprofundado de todas as dores que essa pessoa sente, tanto dores técnicas, profissionais, quanto dores emocionais. E cada conteúdo que eu crio é sempre baseado em uma dessas dores. Eu sempre busco trabalhar algum tipo de emoção que a pessoa me trouxe naquela pesquisa. E o mais curioso é que muitas vezes isso não está escrito, mas quando a gente lê com atenção, a gente consegue analisar padrões ocultos, padrões que estão escondidos, que às vezes a pessoa inclusive não escreve por vergonha, mas que ela sente. Um jeito prático e simples que pode te ajudar a fazer isso é o quê? Lembrar de conversas que você já teve com clientes, com pacientes, com seguidoras no direct. Das frases que, por exemplo, uma paciente disse para você na primeira sessão sobre as principais queixas que ela sentia. Frases que realmente foram ditas por pessoas verdadeiras, porque isso é literalmente ouro, é matéria-prima na sua mão na hora de criar conteúdo. Porque aí passa a não ser mais um conteúdo só baseado em fontes, vozes da minha cabeça, mas um conteúdo baseado em pessoas, em emoções que realmente são sentidas por essas pessoas, entende? O conteúdo que atrai o cliente certo, esse cliente qualificado, não é aquele conteúdo que ensina, é aquele que faz a pessoa parar o que está fazendo, ler o que você escreveu, te ouvir e pensar. Ela está falando exatamente o que eu estou vivendo. E criar esse tipo de conteúdo não exige que você aprenda uma nova ferramenta, um novo método. Exige que você foque nos princípios, que você ouça com atenção o que as suas clientes, as suas pacientes já dizem para você. Você tem um arsenal ali poderosíssimo de informações para utilizar. E agora eu quero saber de você. Olhando para todo o conteúdo que você já produziu até hoje, você já criou algum conteúdo que gerou aquele burburinho na sua audiência, que as pessoas começaram a te chamar, responder, interagir, e até já logo marcar uma consulta, querer consumir o seu serviço porque sentiram que você estava falando exatamente com elas? Se sim, eu quero propor que a gente faça uma rede de ajuda agora para profissionais e empresários. Manda aqui nos comentários qual foi esse conteúdo, qual foi a estratégia que você utilizou para que mais empresários possam ler os comentários e aplicar isso também.